Quem está feliz, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Feche teus olhos um instante. Sentado mesmo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Pai, de estar na tua casa e poder, Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Que a palavra, Pai, seja de crescimento, Senhor, seja uma semente que possa entrar em nosso coração e possa, Senhor, crescer, possa dar fruto, Senhor, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Nesse momento, ó Pai, eu peço que não saia da minha boca, Senhor, nenhuma palavra que não seja do teu querer, mas que tudo que for dito seja para edificação do teu nome, para a tua glória. Assim eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Também quero cumprimentar quem nos acompanha de maneira online. Eu já queria que você colocasse no seu coração o tema desta noite: do esquecimento para a vitória. Você pode repetir comigo? Do esquecimento para a vitória. Irmãos, quando nós... Quem aqui já passou por deserto? Alguém já passou por deserto, sim ou não? Não precisa nem levantar a mão, irmãos. Quando nós falamos em deserto, eu não consigo ver algo que seja positivo. A gente sempre fala que passou por deserto, nós estamos imaginando algo ruim, doloroso, doído, não é assim? E eu estava pensando nos desertos, e é assim, irmãos, há desertos que a vida nos coloca, que nós vamos parar numa terra de esquecimento, que nós vamos parar numa terra de sequidão, numa terra de escassez. Isso são os desertos com que a gente vive, passa ou entra nele. Às vezes por culpa nossa, às vezes por conta de situações, mas são desertos. E foi exatamente uma situação dessa, e foi isso que aconteceu com Mefibosete. A história que a Bíblia fala sobre Mefibosete é uma jornada fascinante, de adversidade, de graça e de transformação. Você pode repetir comigo? Adversidade, graça e transformação. Entende, irmãos? Hoje é um culto da vitória, denominado por uma questão de organização da igreja. Amém? Mas a vitória para a nossa vida, ela vem todos os dias quando nós cremos em Cristo Jesus e caminhamos com Deus e fazemos a vontade dEle. Mas percebe, irmãos, quando nós saímos da nossa casa para vir num culto da vitória, nós não podemos chegar na igreja esperando algo diferente de Deus a não ser a nossa vitória. E nós tivemos a oração aqui que a pastora fez agora há pouco, e nós temos que crer, irmãos, que mudanças vão acontecer na nossa vida. A cura vai chegar, a vitória vai chegar, porque não depende de nós. A nossa parte é entregar para o Senhor, confiar nele e esperar. Mas nós precisamos chegar no culto da vitória dando glória a Deus, ainda que você passe no deserto. Vamos passar no deserto dando glória a Deus. Nós não podemos, irmãos, chegar na igreja num culto de vitória e simplesmente sair daqui da mesma maneira, mas nós temos que sair daqui sabendo que Deus está falando com cada um de nós, porque Ele tem vitória para mim e para você. Nós temos que ter convicção na palavra de Deus. Romano diz que nós devemos chamar a existência das coisas que não são como se já fosse. Chamar a existência, confiar. O Deus é o mesmo hoje,
ontem e será eternamente. Mas às vezes nós passamos por momentos de esquecimento. Mas se nós continuarmos firmes, confiantes no Senhor, nós vamos alcançar a nossa vitória. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Então abra comigo sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 9. Oh, glória a Deus. Versículo 1. Às vezes nós esquecemos desse Deus que nós servimos, pastor Renato. Nós esquecemos que Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus dono do ouro e da prata. É o Deus que tudo pode e tudo faz. Mas nós precisamos confiar e caminhar segundo a vontade dEle. Estarmos com Ele. Se nós o procurarmos, nós o acharemos. Mas se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Mas tem que continuar firme. E a palavra de Deus diz assim, irmãos: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Irmãos, abra seu coração nesta noite. Abra o seu intelecto e deixa Deus falar com você pela palavra. O texto que nós vamos ler, vou pouco falar sobre ele e vou só concluir depois, porque o texto fala por si só, se você abrir o seu coração. Mas nesta ocasião aqui, irmãos, o rei Davi, ele faz uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta ali, e para entender por que ele está fazendo essa pergunta, irmãos, nós só vamos conseguir entender se nós entender esse texto, se nós entendermos o contexto todo. Porque na teologia diz assim, que um texto sem contexto é pretexto. Então há muito texto que às vezes a gente lê na Bíblia e às vezes a gente não entende, sabe por quê? Porque existe um contexto, existe um conjunto de coisas ali que você tem que entender. E se nós não pararmos e mergulharmos na palavra para entender o que Deus quer falar, a gente vai muitas vezes ficar boiando e ficar, não estou entendendo, e não está entendendo, sabe por quê? Porque você não está procurando ou não está buscando quem possa te ensinar ou te orientar. Então, quando faz essa pergunta aqui, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas antes de entrar efetivamente na palavra. E nesta época, Davi já era rei em Israel. Todos os seus inimigos já tinham sido vencidos. E havia muita paz e prosperidade no reino de Davi. Começamos o culto falando sobre um texto de quem? Davi. Então, se nós voltarmos um pouquinho aqui, irmãos, guarde essa palavra no capítulo 9. Se nós olharmos aqui, 2 Samuel 5, 4, o que vai falar aqui? Vai dizer assim, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos ele reinou. Versículo 10 diz assim: e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Se Deus for comigo e com você, você vai continuar crescendo, a sua vitória vai chegar. Mas Deus só era com o rei Davi, porque rei Davi era com ele. Mas era um momento que então estava tudo bem. E quando está tudo bem nesta situação, pastora, Deus traz a lembrança de rei Davi, duas promessas que ele havia feito. Duas promessas, uma ligada ao rei Saul e outra ligada ao seu filho Jonatas, seu filho de Saul. E é assim, irmão, já fica aí um ensinamento para que a gente possa entender o que Deus quer tratar conosco. Quando nós fizermos um voto, cumpra. Melhor que não se faça do que você fazer e não cumprir. Quando você se comprometer algo com Deus, faça. Cuidado com aquilo que você faz, porque a cobrança virá. Rei Davi não era melhor que ninguém, mas era o rei Davi, e certamente foi Deus quem colocou isso na mente dele, que ele tinha que cumprir aquilo. E aí então, voltando
para o texto 9, ou melhor, para a gente entender a primeira promessa, vai em 1 Samuel capítulo 20. Tinha duas promessas, vamos entender essa promessa aqui rapidamente. Eu nem vou ler o texto todo, só vou resumir ele, fica mais fácil. 1 Samuel capítulo 20, de 14 a 17. Irmãos, Jonatas faz, se você pegar o título aqui, antes do versículo 11, vai dizer assim: Jonatas faz um pacto com Davi. Se nós olharmos aqui então, Jonatas faz uma aliança com Davi, para que rei Davi cuidasse dos seus, assim que ele fosse rei. Rei Davi tinha grande amizade com Jonatas. Jonatas por várias vezes livrou Davi, que ainda não era rei, da mão do seu pai Saul. Aí então Jonatas chega para Davi e diz assim: eu sei que um dia você vai ser rei, e no dia em que você for rei, quando isso acontecer, eu quero fazer um pacto com você para que você não extermine, não acabe com a minha descendência. E por que ele fazia isso? Porque era um costume, irmãos. Jonatas sabia que era comum naquela ocasião, quando mudava o rei Isaías. O rei normalmente matava toda a família, o rei anterior, para que não houvesse algum tipo de rebelião, algum tipo de situação. Então, ele faz esse pacto, com medo de que isso acontecesse. E Davi aceita. Quando ele fosse rei, ele protegesse Jonatas e sua descendência. A segunda promessa agora com Saul, está um pouquinho mais à frente no capítulo 24, aliás, 1 Samuel capítulo 24, versículo 20 e 22. Quando Saul era rei, ele tentou por várias vezes tirar a vida de Davi. Em uma das viagens do rei Saul, ele entra numa caverna onde estava Davi e ali os seus companheiros, as pessoas que o apoiavam. E aí os seus companheiros chegam para Davi e falam: ele sempre quis, Davi, o rei Saul sempre quis te matar. Eis que agora Deus te entrega na sua mão, porque nós não acabamos com ele. Aí ele fala assim: Davi, eu tirar a vida de um ungido foi muito sábio. Porque aquele que é ungido, a gente não mexe, a gente não toca, a gente respeita, porque se tem alguém para tirar, alguém para fazer, é Deus. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente critica o fulano, ciclano, beltrano, mas se ele está ungido, alguma função, alguma posição, ei, fica quieto, ore a Deus. Deus faz, Deus coloca, Deus tira, Deus prospera, irmãos, Deus faz, Deus sabe. Então Saul não podia entrar, Davi não podia entrar nessa onda daquele pessoal. Mas Davi, sabiamente, silenciosamente, ele chega perto de Saul e corta ali um pedaço da roupa de Saul, um pedaço da orla. E quando ele faz isso, ele fica com isso na mão e logo Saul começa a sair. E Saul saindo já a uma certa distância, Davi chama e questiona ao rei Saul: por que me persegue? Estou contando a história, está tudo aqui no texto, irmãos. Então, quando ele faz esse questionamento, ele mostra para o rei Saul o quê? O pedaço da roupa, o pedaço da orla. E é evidente que quando ele mostra esse pedaço da roupa na mão, é claro que o rei Saul, o que ele fala? Ele poderia ter me matado. E não fez. Daí então Saul diz para o próprio Davi, rei Saul diz para o próprio Davi: tu és mais justo do que eu.
Então, o que o rei Saul faz? Ele pede um juramento a Davi, que não acabe com a sua descendência quando ele for rei. Onde está isso? Versículo 20. Agora, pois, eis que bem sei certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me, rei Saul falando para Davi, portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. 22. Então jurou Davi a Saul. Até aqui. Irmãos, você vê que rei Saul, ele faz a mesmo pedido, que faz com que Davi faça a mesma promessa de quem? De Jonatas. Então aqui tinham duas promessas, dois compromissos da Isaías, de Davi, com o rei Saul e com Jonatas. E o tempo passa, e Israel sai a mais uma batalha. E nesta ocasião, desta batalha, depois desses episódios, o texto é longo, extenso, estou resumindo para a gente poder entender. Ele começa a perder a guerra. O rei Saul começa a perder a guerra. Então o Saul, quando sabe que vai perder a guerra, ele mesmo tira a própria vida. Mas não é só ele que perde a vida nesta ocasião. Ele perde a vida, mas perde também Jonatas e toda a família real morre, ou quase toda. Por que quase toda? Irmãos, eu comecei a escrever de madrugada, estava meia página, aí peguei uns tópicos e fui colocando. Não assuste com as páginas não, é que Deus vai colocando, a gente vai resumindo aqui. E aí a notícia de que isso aconteceu, da morte do rei Saul, de todos, chega aonde? No palácio. Notícia ruim corre rápido. Já era assim naquela época. Hoje nem tanto, né? Acho que hoje pior ainda, né, irmão? E quando isso chega ao palácio, irmãos, quando isso ocorre, existia uma babá ali. E essa babá cuidava do neto do rei Saul, que era filho de Jonatas. E aí, ela pega a criança para também fugir. Se toda a família real morreu, morreu. Filho do rei morreu. Todos estavam ali, que era do reinado, morreu. O que é que eu vou fazer? Vai vir os inimigos tomar conta aqui, vou fugir também. E quando, nessa corrida, a Bíblia diz que o menino cai do colo da babá. A criança tinha 5 anos. E quando cai, ele fica paralítico de ambos os pés. Onde está isso, pastor? 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Israel. E sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Amém? Após a fuga, a criança fica então escondida, paralítica. E aí, voltando então ao texto, capítulo 9. Eu acho tremendo esse texto aqui. A gente vê a diversidade. E aqui nós estamos falando da diversidade. Nós vamos falar hoje sobre a diversidade, graça, transformação. Não é isso? Diversidade que esse menino passou, desde pequeno. Entra num baita de um deserto sem nem mesmo ele querer. Mas entrou e passou a vida por um bom tempo.
Então, quando Davi ele chega agora para entender, ou então capítulo 9, e disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça por amor de Jonatas? É porque ele se lembra. Então havia alguém ali naquele palácio que sabia do paradeiro da criança. Tinha alguém que sabia. Onde está? Vamos lá, versículo 2, 9:2. Diz assim: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Irmãos, existia esse Ziba que servia a Saul antes da morte dele, ao rei Saul. E quando ele morre, ele continua ali então servindo a quem? Ao rei Davi. E ele é chamado, e aí continua o texto do versículo 3. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência ou de bondade de Deus? Bondade de Deus, ela é presente todos os dias em nossa vida, se nós pararmos para observar. A bondade de Deus, nós só não percebemos quando nós não paramos para dar atenção para Deus, porque quando nós paramos para olhar para Ele, Ele faz questão de mostrar as bondades deles em nossa vida, através das bênçãos que Ele nos dá no dia a dia. É que às vezes nós estamos tão corridos, tão acelerados, e olhamos para tudo, menos para Deus. E aí continua o texto dizendo então, e disse o rei, e disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Ué, ele mesmo, eu entendo que ele mesmo, de certa maneira, pastora Renata, já coloca uma discriminação aqui, já coloca lá. Por que ele tem que dizer que é aleijado? Talvez para dizer que não era uma pessoa compatível para estar ali perto do rei, morando no palácio, não sei qual era o sentido. Mas Ziba faz questão de dizer que existia sim, porque ele sabia da história, mas também faz questão de dizer que era aleijado, porque isso era algo negativo. E aí continua o texto dizendo, irmão, no versículo 4, disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era conhecido então como este lugar, esta cidade de sequidão, de escassez. Por que não dizer de esquecimento? Onde era todos que eram rejeitados de certa maneira iam para lá. E era lá nessa cidade de Lodebar que encontrava este Mefibosete, aleijado, mas com sangue real, herdeiro também, e que não foi esquecido. Mas aí o texto continua dizendo, irmãos, 5, então mandou o rei Davi e o tomou à casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ou seja, irmãos, o que o rei faz? Ele manda buscar. E aí eu fico imaginando, irmãos, chegando naquele lugar, uma carruagem, eu não sei como que a gente pode interpretar, mas chegando naquele lugar, toda uma polpa real, para buscar um homem. Talvez, ali Mefibosete, quando vê aquilo, e falam que querem falar com ele, porque o rei quer falar com ele pessoalmente, ele deve ter tremido, penso eu. Ele deve ter pensado: poxa vida, eu era descendente. Normalmente o rei que assume quer matar todas as suas descendências. Não é assim que nós lemos? Mas quando Deus tem planos para a nossa vida, Ele muda a história. Quando Deus tem plano na sua vida, Ele muda a regra, Ele muda a lei. Ele não importa o que está acontecendo, Ele faz, porque Ele é Deus. Se Ele tem vitória para a sua vida, irmão, ei, não importa o que está escrito lá, o que importa é o que Ele quer na minha vida, na sua vida. Assim Ele tinha planos para a vida de quem? Mefibosete. E aí continua então dizendo no versículo 6, irmãos: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas,
o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Irmãos, eu fico imaginando ele chegando diante do rei, o maior rei de Israel que Israel já teve. Ele chegando daquele homem todo poderoso que só prosperava e que era homem com intimidade com Deus, pastor Renato. Eu imagino aquele homem chegando, ele devia estar chegando daquela maneira ali, talvez sujo, cansado, com dificuldade, afinal de contas ele era o quê? Aleijado. Mas ele chega porque o rei tinha algo para ele. Quando o rei chama, o rei que tinha intimidade com Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele sabia que tinha um compromisso a ser cumprido ali, porque ele tinha feito pactos, e ainda que tivesse costumes naquela época, de matar toda uma descendência, o que Deus coloca, o que Deus tem de plano, é maior do que qualquer outra coisa. Você crê nisso? Então receba a sua vitória nesta noite, porque Deus vai tratar no seu coração aquilo que você busca na sua vida. Que área? Eu não sei, mas alguma coisa do texto vai tratar naquilo que você precisa, se você abrir o seu coração. E a palavra continua depois dizendo, quando chega, provavelmente ali ele estava tremendo, com medo, achando que podia acontecer tudo, mas quando, na nobreza de Davi, ele chega para Mefibosete, ele diz, versículo 7, e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Não temas, porque a bondade te alcançou. Do esquecimento à vitória. Ei, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui eu queria fazer uma observação para você sobre a graça de Deus. Quero fazer uma analogia. O que é graça? É algo merecido. Aqui alcança a vida de Jonatas a graça do rei Davi para aquele homem. E aí eu quero dizer para você, da mesma maneira, a graça de Deus alcança a minha e a sua vida, porque a graça de Deus, ela cobre os nossos erros, Ele cobre as nossas falhas, Ele cobre os nossos pecados, porque Ele perdoa, Ele transforma, Ele permite nós assentarmos à mesa com Ele. Assim, por isso, como Deus faz com nós, Davi estava fazendo com aquele homem. Sabe por quê? Porque nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós precisamos agir de maneira com que Deus agiria, ser seguidores de Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Ei, irmãos, a bondade de Deus é muito grande para cada um de nós. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E se Ele fizer, Ele é. E se não fizer, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus faz. Deus pode. Sem Deus nós não somos nada. Essa é a grande realidade. E versículo 9. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra diz que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, quando Deus quer alcançar a sua vida, Deus quer te atender, pode ter certeza que Ele vai fazer muito mais do que você tem pedido. Confia, entrega e espera. E olha o que Davi faz. Não só traz ele para cá, não só traz para o palácio, não só vai restituir a ele tudo aquilo que pertencia ao pai dele, Jonatas, e ao rei Saul. É o que a Bíblia fala.
Mas ele vai muito além, e ele chama então Ziba, e pergunta para Ziba: ei Ziba, quantas pessoas tem contigo? E Ziba fala no versículo 10, que são 35 pessoas, sendo 15 pessoas como filho, e 20 servos. E se nós olharmos aqui o versículo 9 e 10, vai dizer que o rei Davi fala para ele assim: olha, então, você pega todas essas pessoas, e a partir de hoje, vocês serão servos de Mefibosete. Toda a terra que era de rei Saul, tudo que era de Jonatas, agora é dele. E vocês vão estar lá, auxiliando, trabalhando, sendo servos dele. Ei, quero dizer para você o seguinte: se prepara, porque grandes bênçãos Deus tem para a sua vida. E ele vai fazer algo muito maior, sabe por quê? Porque você tem buscado a presença dele. Não é em vão que você veio na casa dele nesta noite, porque hoje é culto da vitória. E se você crê, você vai receber a vitória em sua vida. Porque não é eu que estou falando, mas é Deus que tem promessas para cada um de nós. Ele não é Deus que minta, não é igual ao homem, mas ele cumpre o que está na palavra dele. Ele tem compromisso, não é comigo, não é com você, é com a palavra. Mas quando nós cremos na palavra, cremos nele, as promessas alcançarão a minha e a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então creia que Deus não esqueceu de nenhum de nós. Adversidade, graça e transformação. A vida daquele homem foi transformada, porque ele foi alcançado pela graça daquele homem, através da graça vindo do alto. Quando ele permite se assentar à mesa do rei, se você ler o texto, capítulo 9, você vai perceber, lá tem 3 vezes que rei Davi, então o rei já fala, que ele fala, ele vai fazer tudo, vai estar lá na terra, vocês vão ser servo deles, mas ele vai comer na minha mesa. E é isso que Deus quer com cada um de nós. Às vezes nós esperamos se assentar na mesa de Deus da Santa Ceia, mas a mesa de Deus, nós precisamos viver a Santa Ceia todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida é renovar a aliança com Deus, é ter comunhão com Jesus Cristo, é saber que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele não morreu na cruz do Calvário em vão, mas ele morreu porque ele queria nos salvar para que fôssemos reconciliados com Deus e tivéssemos vida eterna. Amém? Esquecimento, escassez, sequidão, era a terra que vivia aquele homem. E sai daquele lugar e vai para um palácio, se assentar à mesa do rei. Eu fico imaginando que quando você mergulha na Bíblia, você tem como você imaginar situações, né, pastor Renato? Você sempre fala isso, né? É verdade. Fico imaginando quem se assentava com o rei. Talvez Salomão, Absalão, talvez os valentes do rei. Eu lembro de uma história na Bíblia, que não vou lembrar agora, dos 3 homens que foram buscar água para que o rei tomasse. Não lembro o que fala. Enfrentou o que precisasse enfrentar para atender um pedido do rei. Talvez sejam pessoas desse tipo que se assentavam à mesa com o rei. E talvez quando o rei Davi fala que Mefibosete se sentaria à mesa com ele, talvez todos aqueles outros com honra se sentassem à mesa ali, talvez fosse pegar um pão lá, e eu creio que ele ainda falasse para aqueles: ei, ainda não, espera mais um pouco. De repente eu fico imaginando Mefibosete chegando com as dificuldades que tinha, se assentando num lugar de honra, e o rei falando: era você que estava faltando, agora podemos comer. Eu fico imaginando essa mesma situação, Deus fazendo comigo e com você
quando nós verdadeiramente confiamos nele e buscamos a presença dele. Amém? Irmão, muitas vezes nós somos esquecidos na terra de Lodebar, como foi Mefibosete. E somos forçados muitas vezes a deixar nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos, nossos anseios, não sei. Você já passou por isso? Nós podemos até achar, irmãos, que Deus já se esqueceu de nós, quando somos esquecidos. E quantas vezes somos esquecidos, quando não é numa terra de esquecimento, de sequidão, como de Lodebar, mas somos esquecidos de tantas outras maneiras, deixados de lado. Mas Ele, e somente Ele, não esquece de nenhum de nós, porque nós fazemos parte de um povo escolhido, fazemos parte desse povo escolhido, que podemos dizer que somos filhos do Rei, Marcos. Sabe o que é você estar na igreja, aceitar Jesus, passar pelas águas, é tudo um processo, e poder falar: eu sou filho do Rei. Nós podemos dizer isso? Sim ou não, pastor? Todos nós somos. Então não importa o tempo que a gente possa ter, está sendo esquecido, não importa. Não importa o que a gente tenha passado, não importa. O importante é nós sabermos que no momento certo, nós seremos resgatados, para viver o que Deus tem de melhor para mim e para você. Assim como foi com aquele homem Mefibosete, que tinha tudo para ser esquecido realmente, como foi muito tempo, e ficar o resto da vida. Mas Deus toca no coração do rei e muda a história daquele homem. Assim é com cada um de nós. Num estalar de dedos, Deus lembrou de você e fala: ei, chegou o seu dia, porque tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. É a palavra de Deus que fala. Tudo tem um tempo determinado, e no momento certo a sua vitória vai chegar. Você é muito importante para Deus. Não é em vão que Ele te chamou. O deserto que você possa estar vivendo, o momento que você já passou de dificuldade, é muito pequeno diante daquilo que Deus tem para você. A vitória é muito maior. É muito maior. Mas para enfrentar o processo que cada um tem que enfrentar, para enfrentar essas dificuldades, os desertos que a gente passa, muitas vezes nós precisaremos desenvolver habilidades. Assim como aquele homem, eu acredito que ele, sendo aleijado, quanta coisa ele teve que fazer, quantos hábitos ele teve que mudar, quantas situações diferentes ele teve que fazer, para que ele pudesse se adaptar àquela nova realidade. Então quero dizer para você, não importa o que você esteja passando, o que você esteja vivendo, não reclame, não murmure, saiba que Deus não esqueceu de você, saiba que no momento certo, a sua vitória vai chegar, assim como foi com Mefibosete. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é grandioso, nosso Deus é aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Você crê nisso? Se coloque de pé. Saiba que você tem sangue real. Saiba que você tem sangue real correndo na sua veia. Você não foi esquecido. Deus tem algo muito maior para você. No momento certo você será resgatado. A hora que você menos esperar, você verá a carruagem real chegando na sua vida. Faça isso, imagine essa carruagem, que significa o que é a sua vitória, irmãos. A sua vitória diante de Deus, aleluia. Mas, irmãos, preciso te alertar em alguma coisa.